parece que o Cruzeiro cogita querer o Pires da Mota, levar o Pires da Mota. A informação veio aí através do portal Bola VIP, de que o Cruzeiro não fez esforço, né, para continuar com o Fábio, mas que pensa em sim fazer um esforço financeiro para contratar o Pires da Mota. E aí, o Ronaldo falando que ele não será aproveitado com o Paulo Souza, o Flamengo que não vai utilizar o Pires da Mota, despertando interesse do Cruzeiro. O que você enxerga nisso aí? Você vê uma boa oportunidade? Porque o Pires, o pensamento do Pires, por exemplo, o Libertad se interessou pelo Pires. O Libertad vai jogar uma Copa Libertadores. A visibilidade para o Pires no Libertad, do meu ponto de vista, é muito maior. O Cruzeiro está jogando na Série B. Então, assim, eu não sei se você pensa da mesma forma, né? O Flamengo tem que pensar em vender esse jogador mais à frente, lucrar o investimento, reduzir o investimento que o Flamengo fez em cima dele. Acho que ele para o Cruzeiro seria melhor do que um Libertad da vida? Marquinhos, eu vejo como duas situações completamente diferentes, né? Se ele puder optar, ele tem um futebol de um nível muito mais alto, que é uma disputa de uma Copa Libertadores pelo Libertad, está em casa, né? Ele é paraguaio e então já é um conhecido da torcida, porque ele é jogador da seleção paraguaia, então para ele acaba sendo uma zona de conforto por estar num local onde ele já conhece, num clube que ele já conhece e num país que é o país dele. Porém, a exigência no campo, com certeza, vai ser muito maior. Por outro lado, no Cruzeiro, ele vai ter uma exigência menor, porque ele vai disputar uma segunda divisão do Brasil, que não é igual à primeira e muito menos do que uma Taça Libertadores. Porém, como ele vem em baixa nesses últimos anos, pouco aproveitado, pode ser a grande oportunidade dele para estar numa chamada zona de conforto futebolístico, ou seja, num nível de futebol onde ele provavelmente vai se sobressair um pouco mais, mesmo que com uma camisa muito pesada, que é a do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro é a segunda divisão do Brasil. Então, ele vai estar num clube onde ele pode ser um protagonista, sim, né, e vai jogar a segunda divisão. Para a retomada da sua confiança, para a retomada dos seus melhores dias, eu acho que é uma situação um pouco mais agradável. Então, a gente precisa saber a questão salarial, se o Cruzeiro vai arcar com os salários que ele tem hoje no Flamengo, né, em torno de R$300 mil. Acho que para o Cruzeiro atual e para um time de segunda divisão é totalmente inviável, né, até por conta da situação atual do Cruzeiro, mesmo que nas mãos do Ronaldo, com certeza o rombo que ele encontrou é muito grande. Não sei como é que vai ficar essa situação, mas são dois desafios extremamente distintos. Um que vai exigir mais dele, porque é uma Taça Libertadores, mas ao mesmo tempo ele está em casa. Outro que vai exigir um pouco menos, ele tem possibilidade de recuperar o seu melhor futebol, porque o nível que vai ser exigido dele não é o mais alto, então ele pode recuperar, porém, ele vai estar disputando uma segunda divisão no Brasil, com uma camisa muito pesada, sim, mas ainda assim uma segunda divisão no Brasil. O que importa é que ele tem mercado, eu acredito que ele tenha mercado. Pode ser que essa questão salarial possa ser um empecilho, tanto para o Libertad quanto para o Cruzeiro, porque são clubes que não vivem a realidade do Flamengo, por exemplo, aqui no Brasil. Então, eu não sei exatamente como é que vai ficar isso, mas com certeza o Pires da Mota, como outros jogadores que não estão sendo aproveitados no Flamengo, tem mercado fora do rubro-negro. Ô Bruno, o Sandro J. Mello está falando que por ele não liberaria o Pires da Mota, porque o Pires da Mota é primeiro volante e ele acha que seria muito útil para o Flamengo o Pires da Mota. Tem torcedores, né? Tem torcedores que realmente queriam que o Pires da Mota, e lembrando que aqui a gente respeita todas as opiniões de todos os torcedores, todo mundo que pensa ao contrário das opiniões da gente, todo mundo que pensa também da mesma forma, todas as opiniões aqui são muito respeitadas, e o Santos, para ele, o Pires tinha que ficar, não tinha que sair, tinha que continuar no Flamengo. Lembrando que essa situação do Pires, o Bruno e galera que está acompanhando a gente no chat, o Cruzeiro obviamente, já afirmou que não tem condições financeiras de chegar e fazer uma proposta, que a intenção do Flamengo era vender. O Flamengo quer vender o Pires da Mota, né, em definitivo. Só que o Cruzeiro não tem essa condição. Mas, segundo o Bola VIP, o portal Bola VIP, que o Cruzeiro tem outras formas de conseguir seduzir o Flamengo. Só que aí, até agora, nada disso chegou. Nenhuma informação de que forma seria. Ô, Bruno, então, como a gente estava falando, irmão, o Paulo Souza chegando. E quem está muito animado com a chegada é o Pedro. De acordo
de acordo com informações que a gente vai lendo, que a gente vai entendendo do Paulo Souza, o Pedro é um dos jogadores que vão ter muitas oportunidades de entrar com o Paulo Souza, porque o Paulo Souza gosta muito, vídeo aí, o Lewandowski, o Paulo Souza gosta muito de jogar um jogador enfiado, um centroavante de fato, fazendo pivô, que o Pedro faz muito bem. E aí os torcedores, obviamente que para o Pedro entrar tem que sair alguém tem que sair. E muitos torcedores falando que neste momento o jogador para sair do Flamengo, do time do Flamengo, o time que terminou 2021 para a entrada do Pedro, seria o Everton Ribeiro. Você concorda? Depende de como o Flamengo vai jogar, Marquinhos, porque não adianta você encher o time de atacantes se você não tem quem faça essa bola chegar até eles. Então, não é simplesmente tira um, coloca o outro. Eles não são da mesma posição, não é simples, não. Agora, eu concordo que o Pedro vai ter muitas oportunidades. Eu falei aqui, ainda brinquei, dia 4 de janeiro. Não vou me surpreender se o Pedro estiver na seleção brasileira junto com o Gabriel. Não vai me surpreender por conta das oportunidades que eu acredito que ele vai ter. E como joga muita bola, eu não vou me surpreender se lá na frente o Pedro começar a ser convocado junto com o Gabriel, e aí pensando já numa Copa do Mundo. Não vai me surpreender. O Pedro é um grande jogador, e se realmente acontecer dele ter mais oportunidades, claro, na matemática básica, alguém vai ter que sair. Não sei se o Everton Ribeiro, justamente pela questão de como esse time será montado. É isso que vai nos dizer. Então, tem aqui, pra gente... Vai lá. Gente... Não, só para te passar o time aqui, que, por exemplo, o UOL, né, trouxe um time possível, justamente para a gente poder debater. O Patrick falando que o problema é que o BH perde espaço nesse esquema. Patrick, o BH está aqui nesse time. O time possível com o Gabigol e Pedro juntos seria Diego Alves no gol, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia ou o Andréas no meio, Mateuzinho ou Isla e Bruno Henrique como alas avançados, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. Seria mais ou menos isso, hein? É isso. Ontem, eu conversando aqui, né? A gente estava com o Júlio Miguel Neto, inclusive um abraço para o nosso querido amigo Júlio Miguel Neto, e eu coloquei o Bruno Henrique, fiz ali o meu campinho rapidinho no papel aqui, enquanto a galera ia falando, íamos interagindo com o chat, e eu enxerguei um espaço para o Pedro, justamente com o Bruno Henrique lateralizado. Não muito diferente daquilo que ele já joga, tá? Porque ele cai muito pelo lado esquerdo, mas entra muito na área também para fazer gol, justamente porque o Gabriel sai muito da área. Então é importante que o Bruno Henrique entre na área, porque o Gabriel sai muito, senão a gente perde uma referência. Com o Pedro jogando de titular no Flamengo, esse homem dentro da área já vai existir. O Gabriel continua podendo sair, mas o Bruno Henrique não tem tanta necessidade de pisar na área. Se pisar, ótimo. Mas ele vai ter uma característica muito mais pelo corredor do lado esquerdo, mas isso também vai depender de como o Paulo Souza enxerga esse time do Flamengo. E é bom que se diga, ontem eu também dei uma analisada num vídeo que o Bruno Castanha, nosso irmão também, colocou lá no canal dele, e eu fiquei feliz porque eu aprendi uma coisa que eu não tinha analisado tão bem. Então, não tem problema nenhum de dizer aqui. Essa questão do Paulo Souza em jogar com 3 homens na primeira linha, é um pouco parecida, e aí, por favor, não vamos cometer erros antes que o trabalho inicie. É um pouco parecida com a ideia de jogo que o Rogério Ceni tinha. Como é que era essa ideia do jogo? Parecida, inclusive, com a que o Jorge Jesus tinha no Flamengo. O Arão, que era o primeiro volante, entrava no meio dos 2 zagueiros que abriam. Ou seja, esse terceiro zagueiro, de fato, não era um zagueiro. Era o primeiro volante que vinha fazer esse zagueiro centralizado para os 2 poderem abrir. E esses 2, na época, era o Pablo Mari pelo lado esquerdo e o Rodrigo Caio pelo lado direito. Repito, não sei como o Paulo Souza pensa isso para o elenco atual do Flamengo. Eu já vejo o Davi Luiz saindo mais para o jogo, se nós tivermos essa linha de 3. O Davi Luiz tem um passe mais qualificado, é um jogador que tem uma recuperação mais rápida, porque ele é mais veloz do que o Rodrigo Caio, na minha visão. E eu vejo esse zagueiro pelo lado esquerdo como o Felipe Luiz, porque ele já não tem a velocidade de um lateral, ele joga muito por dentro, tem muito boa saída de bola, tem muito boa visão de jogo, então ele pode ser esse homem pelo lado esquerdo. De qualquer forma, Marquinhos, temos que aguardar. Essa escalação que você trouxe aí, ela é interessante. E ela pode não ser de início de partida, mas é bom, e a gente já falou sobre isso, e foi isso que nos faltou em boa parte desses últimos 2 anos, que foi variação de jogo. A gente não conseguia variar. A gente tinha a mesma escalação e só mudavam os jogadores. Só que você não consegue quebrar
as linhas do seu adversário quando ele te marca bem, só mudando os jogadores. Você tem que mudar o jeito de jogar, para justamente deixar o adversário embaralhado. E agora, a gente tem que ver como é que o Paulo Souza pensa futebol, porque, no mínimo, ganhamos uma excelente opção de variação de jogo. E isso é muito importante para nós. Beleza, Bruno.